Bom, vamos voltar aqui para o Brasil porque, infelizmente, nós temos um câncer em plena metástase se desenvolvendo no Estado brasileiro e, sobretudo, nos últimos 40 anos, que é o crime organizado. E o crime organizado que está mais organizado do que o Estado e que atua de dentro dos presídios para fora. E é sobre isso que vamos falar, sobre uma informação exclusiva da Jovem Pan. As maiores facções criminosas do país decidiram se unir, todas juntas, organizadas, contra o sistema penitenciário federal. As lideranças do PCC, primeiro comando da capital, e do Comando Vermelho do Rio de Janeiro, querem de volta as visitas íntimas dentro dos presídios federais de segurança máxima. São informações exclusivas da Jovem Pan, trazidas pelo repórter David Tarso, que chega ao vivo no Linha de Frente. David, até mesmo ONGs estão envolvidas nesta reivindicação? Oi, Capês, desculpa, dei uma desconcentrada aqui, estava passando uma senhora, disse que adora a Jovem Pan. Bom, vamos trazer informação então em relação a esse contexto, né, porque realmente chama muita atenção e causa preocupação. Comando Vermelho e PCC, primeiro comando da capital, se uniram para lutar com o mesmo objetivo: estabelecer as visitas íntimas dentro das penitenciárias federais. É isso mesmo. Eles se uniram e, conforme as autoridades que a gente ouviu, eles até mesmo estão utilizando uma ONG para articular junto ao judiciário. Já protocolaram um pedido para que a visita íntima seja adotada no sistema penitenciário federal. Recorreram ao STF, mas o STF negou esse pedido e agora recorreram também ao Comitê Internacional de Direitos Humanos. Como que ocorre atualmente o sistema de visita nas penitenciárias federais? Há uma série de restrições nas penitenciárias. Entre essas restrições, as visitas íntimas elas não são permitidas, que são aquelas visitas onde os presos têm a liberdade de até mesmo ter um romance com a companheira, com a cônjuge. Mas eles são monitorados 24 horas por dia. Todos os passos são monitorados. Entre eles o Marcola, o Marcos Williams Erbas Camacho, que foi transferido do sistema da penitenciária paulista para o sistema federal. Também outras lideranças do Comando Vermelho. Então, eles são monitorados 24 horas por dia por meio de câmeras. E essas câmeras não captam só imagens, elas também registram áudio. E por isso que eles estão inconformados. Essas lideranças estão nervosas justamente com essa situação, porque eles não conseguem estabelecer diretrizes e até mesmo mandar recados para os faccionados que estão aqui do lado de fora, nas ruas, agindo em favor do crime. E eles não conseguem, então, nem transmitir e nem receber informações, porque todos os passos são monitorados. Até mesmo as visitas com advogados, elas são monitoradas com base em uma autorização judicial. É importante salientar isso. Até hoje de manhã eu conversei com o promotor Lincoln Gaquia, do GAECO, do Ministério Público aqui de São Paulo, né, que atua fortemente, o Capês bem conhece ele também, tem toda uma história em relação ao combate ao crime organizado. Ele disse que se as visitas íntimas voltarem a ser realizadas, eles vão voltar também a agir com mais intensidade, que essa é uma medida importante para enfraquecer as organizações criminosas, tanto o PCC como também o Comando Vermelho. Por isso que é extremamente importante a manutenção para que as visitas íntimas não sejam realizadas, para que não haja essa troca de informações, para que eles consigam monitorar as visitas e dessa maneira continuar verificando se há algo sendo planejado, se há algum tipo de fuga ou até mesmo as diretrizes em relação às lideranças, que eles ficam isolados do restante do grupo. E isso é extremamente importante para o combate ao crime organizado, Capês. Ô, David, só agradecendo aí, parabenizando você pelo furo. Nessa rua que você está, aí na esquina, tem a igreja Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento ou não? Só para eu saber ou não. Capês, fica mais adiante ali, sim. Conhece bem aqui a região, né? Boa matéria. Bom, vamos então, retornando aqui para o debate. Vamos começar com o Coronel Sérgio Marques. Coronel, e aí? Vamos lá, não vamos
decidir pela emoção ou pela vontade de massacrar esses caras. Vamos pela racionalidade. Sem visita íntima, não aumenta o nível de tensão interna do presídio, o risco de violência sexual, e é claro, a gente sabe que isso pode também elevar o estado emocional, o nervosismo dos presos. Agora, por outro lado, é uma moeda de troca. Você ameaça o sujeito de ir para o presídio de segurança máxima, ele morre de medo porque lá ele não tem privilégios. Como, por exemplo, o presídio do Japão, o preso anda acorrentado nos pés, nas mãos, ele é obrigado a olhar para baixo. Eu queria ouvir a sua opinião. É uma medida correta? Não é? Agora vai ser peitado, o sistema federal deve recuar ou não? E agora, você, coronel da Polícia Militar, qual a sua visão? É um sistema diferenciado. Esses presos já se encontram num presídio de segurança máximo federal. Então, são, regra geral, líderes de grandes facções que matam, que traficam, que entram no seio das famílias e destroem famílias. Então, o que acontece? Nesses presídios que são afastados, regra geral, afastados dos grandes centros, ele fica ali isolado, tem essa situação da revista íntima, o mais importante que nós devemos saber sobre esse ponto é: o Estado não pode recuar perante grupos criminosos, que provavelmente os Estados Unidos, em futuro próximo, declarem como instituições terroristas, inclusive seria o PCC e o Comando Vermelho. Mais importante é o Estado não recuar. Só para vocês terem uma ideia, uma seção jurídica, vamos assim dizer, de pessoas que são formadas nas universidades em Direito e que acabam fazendo a prova da ordem, se tornam advogados e muitos dos quais vão defender os interesses de criminosos, prestando contas aos grupos como PCC, CVV, dentre outros inúmeros espalhados pelo Brasil. O Estado não pode recuar perante qualquer tipo de avanço nesse aspecto. Basta não ser criminoso para não estar preso. Muito bem. Então, o coronel com a posição firme aqui. Agora, Guilherme Mendes, eu não sei o que quer dizer esse protesto. A última vez que houve, teve eliminação em 2006, maio de 2006, eliminação de autoridades, rebelião, crime generalizado. Se o Estado vai enfrentar, é preciso, então, um plano de contingência. Ou seja, vamos dobrar a aposta e vamos para cima de vez. Mas é preciso ter um plano. Não adianta só peitar o crime organizado e não ter como enfrentá-lo. Imagino que o crime não vai colocar a cara para fazer protesto, ainda mais reivindicando uma pauta dessa que é altamente impopular, inclusive talvez até sem nenhum tipo de respaldo legal. Talvez essas ONGs sirvam de interposta pessoa aí para apresentar, fundamentado, como você bem colocou, Capês, nas questões relacionadas a direitos humanos, esse direito, esse acesso dos presos e das presas às visitas íntimas. Agora, essa questão de ir para cima do crime organizado, Capês, me parece muito mais uma questão retórica do que propriamente uma atividade a ser desenvolvida com uma certa agressividade. Eu não sei em que termos você quis colocar isso. Para mim, o ir para cima do crime organizado é exatamente o que a polícia aqui em São Paulo vem fazendo, a Polícia Federal vem fazendo, desarticulando as cadeias de financiamento, desarticulando dinheiro e, sobretudo, indo atrás das instâncias dos governos, notadamente as polícias. A gente vê aqui em São Paulo cada dia um escândalo de envolvimento de policiais militares e policiais civis com ampla relação junto ao crime organizado. Isso, para mim, é ir para cima do crime. Esse é o caminho que tem que ser adotado. Até porque, como o crime organizado não tem uma cara revelada, não é? Exceção feita esses líderes que foram citados pelo Tarso, muitas das lideranças são desconhecidas. Não se tem nem como confrontar esse inimigo. O caminho correto é esse que vem sendo feito. Primeiro, depurar as instituições que de alguma forma se deixaram contaminar. E, em segundo lugar, sequestrar todo o dinheiro que financia essa máquina, inclusive aquela que enche os presídios, que são os aviãozinhos de droga, os assaltos
para roubos de celulares, as cadeias que exploram jogo ilegal e prostituição, enfim, toda a gama de serviços, entre aspas, que o crime organizado vem entrando para conseguir oferir lucro. Corta o dinheiro que ele se enfraquece. Muito bem. Meu querido Rodolfo Mariz, o que eu quis dizer com ir para cima é operacionalizar serviços de inteligência. Ou seja, investir para que a Polícia Federal, principalmente, são presídios federais, e por que não dizer alguns equipamentos destacados, muito especializados das Forças Armadas, que são muito bons no trabalho de área de inteligência, atuando em cooperação com o Ministério Público para monitorar o que está sendo falado, o que está sendo planejado, porque provavelmente essa ordem para uma retaliação, caso não seja atendida a reivindicação, e acho que não deve ser atendida, ela virá de dentro para fora. Sim. Então aí talvez fosse o momento da União deixar um pouquinho de ficar fiscalizando o que o blogueiro está falando, se é fake news, se não é fake news, e dar um pouco mais de atenção e foco nessa ameaça do crime organizado. Você foi cirúrgico, Capês, nas suas colocações. De fato, falta esse engajamento por esses órgãos responsáveis e ter a tecnologia também a nosso favor. Mas vamos lá, não consta na nossa Constituição Federal, em nenhum dos seus artigos, que esses miliantes, né, esses presos faccionados que cometeram crimes hediondos, estão em presídios federais hoje, presídio de segurança máxima, têm direito à visita íntima. Muito me admira advogados que estão agora tentando, lá em Porto Rico, para ser mais exato aqui, segundo as últimas informações, né, existe um miliante chamado Maurício Hernandes, que foi o grande arquiteto ali, que arquitetou, por exemplo, aquele crime contra o Washington Oliveto, o sequestro do Washington Oliveto, o publicitário. E os advogados deles recorreram à Corte Superior lá da Costa Rica, dos Direitos Humanos. É exatamente o que esses advogados, esses faccionados estão tentando agora, apelar para os direitos humanos. Mas também não consta, lá no artigo, lá no parágrafo 3º do artigo 5º, não consta que nos direitos humanos os faccionados têm direito à visita íntima, mas consta todos os crimes e tipificação dos crimes que eles cometeram. Simples, é um raciocínio lógico. Se você não cometer crime, você não vai para a cadeia. E se você não cometer o crime hediondo, já que está meio que entre aspas aqui na moda, eu acho que essas pessoas estão perdendo o medo de serem presas e agora estão cometendo aí latrocínios, esses crimes hediondos. Se for parar num presídio de segurança máxima, um presídio federal, é inconstitucional quebrar uma regra, uma demanda, uma lei, uma norma, fazendo com que esses presos recebam visita íntima. Lembrando que é só no Brasil que isso acontece. Priscila Silveira, você é professora, advogada, também da área de direitos humanos, não só da área de direitos humanos. Eu quero ouvir você. Qual a sua avaliação sobre essa questão? Eles têm direito à visita íntima ou nós estamos falando de bandidos perigosíssimos que estão num presídio de segurança nacional, de segurança máxima? E vimos até pelo Rio Grande do Norte que não é tanta segurança máxima assim, né? Que o Tatu saiu por cima e o Deizinho saiu por baixo. Lembra daquela fuga que ocorreu? Mas queria te ouvir. Sim, até coloquei aqui, os grandes líderes estão presos, mas o crime continua, né? Então, é como vocês bem disseram, que precisa de inteligência para isso. Mas, Capês, aqui, apenas para esclarecer, nós temos julgados entendendo que a visita íntima seria uma regalia, e a regalia ela pode ser dada pelo diretor do presídio, mas no próprio artigo 41, só um pouco discordando aqui em parte do Mariz, é que no artigo 41 da Lei de Execução Penal tem lá os direitos, o preso tem direitos e deveres, e entre os direitos tem visita do cônjuge, e aqui discordando bem um pouquinho, porque ele tem razão, tá? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. Essa visita que se refere aqui, que é um direito do preso, para convivência, né? Porque quando alguém é preso, não importa se ele é bandidão, bandidinho, bandido júnior, conforme vocês queiram colocar aí a terminologia, ele tem alguns direitos que não... ele não tem esse perdimento desses direitos. Então, quando alguém é preso, eu tiro a liberdade e eu mexo no bolso dessa pessoa, que são as penas que são dadas. Então, o convívio com a família, ele é um direito. Agora, aí vai uma interpretação, porque o STF, aí aqui o Rodolfo tem razão, o STF entende que é uma regalia, não um direito fundamental
né? Então, por isso que há essa briga, por isso que eles recorreram ao Supremo Tribunal Federal. A gente é signatário de convenções de direitos humanos e, como você bem disse lá no comecinho, nas suas colocações, que não ter a relação sexual, por exemplo, traria... e como está trazendo, né, situações empolvorosas, principalmente dentro de um cenário de um presídio masculino, né, como eles falam, virar a cadeia por causa disso. Né? Então, eu acho que traz problemas, não é para o STF um direito fundamental, mas é uma regalia que pode ser dado pelo diretor do presídio. E em relação a isso, né, como eles estão em segurança máxima, Capês, é importante a gente dizer que eles têm uma restrição até mesmo do convívio com os familiares. Né? Então, só para deixar aqui claro para a nossa audiência que alguns direitos não são, na verdade, proibidos. Ele tem vários direitos de convivência, por exemplo, mas a visita íntima há uma problemática porque se discute ou não o direito fundamental. A coisa mais linda que existe no direito é que não tem verdades absolutas. A doutora Priscila Silveira se refere ao artigo 41, inciso 10 da Lei de Execução Penal. Só que nesse artigo 41 tem vários outros direitos, como, por exemplo, o sigilo de correspondência. Nenhum desses direitos é absoluto. A correspondência pode ser censurada e o direito à visita também pode ser suspenso. Então, não existem direitos absolutos. Mas é a minha posição, tendo a concordar aqui com o meu amigo Rodolfo Maris. Agora, todas essas informações estão na coluna do repórter David de Tarso, que você pode encontrar no site da Jovem Pan. Nós vamos falar agora sobre um outro tema importante, que é a lei anti-Oruan. Mas antes eu vou pedir um segundo só da sua paciência, que eu queria ouvir o coronel Sérgio Marques. Tem ONG metida nessa história de fazer reivindicação? Já teve presidente de ONG em cana, porque era membro do PCC. Que ONGs são essas? É organização não governamental ou organização para o crime? Tem uma em especial, são várias, mas uma em especial que dois de seus membros foram presos por envolvimento direto, coligado com o PCC, que é o Pacto Social Carcerário de São Paulo. Essa ONG, é intitulada como ONG, ela trabalha com a defesa do reeducando, que é o termo politicamente correto para o criminoso que está preso, o reeducando. E essa ONG, ela está sob uma análise muito forte, porque os indícios de coligação e pressões realizadas por essa ONG, inclusive com denúncias falsas de maus tratos de reeducandos, que são os criminosos que estão presos, e acabou desencadeando uma operação e que 2 dos seus integrantes acabaram sendo presos. E, a partir daí, está sendo feito um levantamento de dados nas investigações, porque não é só essa ONG envolvida, existem outras, não só em São Paulo, mas como em todo o território brasileiro. Por isso que há necessidade de uma investigação séria para atacar esses pontos. E vamos só aguardar para ver se não tem algumas que eram financiadas pelo USAID, que bancava ONGs progressistas ao redor do mundo às custas do suor do trabalhador norte-americano e dos impostos recolhidos.